Marcos Braz, em entrevista, crava futuro de Gabigol. Será que o craque vai ser reintegrado para a próxima partida diante do Fortaleza? Ou de fato o atleta não vestirá mais a camisa do Flamengo? Vamos acompanhar tudo sobre essa novela agora, mas antes pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, tudo sobre o Flamengo agora. Marcos Braz quebrou o silêncio sobre Gabigol. Em uma entrevista ao GE, ele disse que apenas comunicou o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz não participou. Abre aspas, eu comuniquei o Felipe Luiz. Claro que a gente sempre tem uma boa conversa, tem uma excelente relação com ele. Mas, para deixar claro, o Felipe Luiz foi comunicado, ou seja, não participou nada. Então, eu acredito que com o Felipe Luiz, o Gabigol não fez nada. Embora o Marcos Braz alegue, até mesmo nessa entrevista aí, que foi um fato ou outro no vestiário que fez a diretoria tomar essa decisão de afastar o Gabigol. O Marcos Braz disse que espera que o Gabigol faça um jogo de despedida, pode ser contra o Internacional, até mesmo contra o Vitória, que são os dois jogos que o Flamengo ainda tem no Maracanã, um dia 1º e o outro no dia 8 de dezembro. E outra declaração que ele deu aqui, a gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso falar é que a gente está há 6 anos na vice-presidente de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. A gente sempre fez com a mesma métrica. Quando a gente acha que o clube deveria se posicionar, a gente chegou e sempre fez isso de maneira pontual. São declarações do Marcos Braz. Eu tinha esperança de ajustar, sabia como era complexo, sabia o que as partes deveriam ceder. Isso não foi possível, mas eu fiquei no meio desse processo tentando equacionar esse problema. Sobre a renovação de contrato, a gente sabe que o Gabigol não vai renovar, tá? Para aquele que ainda acredita nisso, não vai. O Gabigol já decidiu que vai sair. Então, são os últimos dias de Gabigol com a camisa do Flamengo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo para vocês, forte abraço, tamo junto e fui! Muito bem, falar em Flamengo, pode ter mudanças no time para encarar o Fortaleza. Será que enfim o Gabigol estará de volta, Venê? Cadê? Tomara. Falta pouco para terminar o Brasileirão e o Flamengo de Felipe Luiz ainda segue lutando na parte de cima. A vitória diante do Cuiabá fez o time se manter no G4 e brilhar a estrela dos meninos da base. O técnico fez os jovens que já conhece bem terem mais destaque e servirem de novas opções para o elenco que vem sofrendo com desfalques. Além disso, apontou que dos últimos 15 gols do rubro-negro, sob o comando de Felipe Luiz, 5 foram de atletas que saíram do banco de reservas, ou seja, 33%. E justamente contra o Cuiabá, os gols saíram dos jovens Guilherme e Matheus Gonçalves. Para o confronto contra o Fortaleza, a equipe contará com retornos importantes. Léo Ortiz e Gerson, que estavam na seleção brasileira e ficam à disposição do time. O mesmo acontece com Plata e Varela. Além do quarteto, Davi Luiz também deve retornar. De La Cruz e Luiz Araújo devem intensificar o trabalho de transição no CT para saber se estarão à disposição contra o Fortaleza. O time se reapresenta nesta sexta e terá 3 dias de atividades antes da partida contra o Fortaleza no Castelão na próxima terça, em um duelo direto na parte de cima da tabela. O Flamengo tem um ponto a menos que o Fortaleza, que está em terceiro lugar com 63 pontos, mas que joga hoje com o Fluminense e pode aumentar essa diferença. Venê, o vice Marcos Braz afirmou que o Gabigol deve ser reintegrado no grupo para a partida contra o Fortaleza. É isso? Deve ser não. Segundo o próprio Marcos Braz, pelo que eu troquei mensagem com ele antes do programa, ele cravou que o Gabigol está de volta contra o Fortaleza. Enfim, depois de 2 jogos afastados, eu acho que exageraram nesse afastamento com o Gabigol, mas ele está de volta. Inclusive, em entrevista ao GE, aos colegas do GE, o Marcos Braz falou, confirmando aquilo que o Felipe Luiz disse, que ele apenas comunicou ao Felipe Luiz, ou seja, o Felipe Luiz não participou da decisão de afastar o Gabigol e, segundo o próprio Marcos Braz, foi por conta de coisas que ele viu no vestiário. Não mencionou quais coisas são, quais fatores são, quais atitudes foram. Mas, de fato, aconteceu, o jogador foi afastado e agora está de volta depois de 2 jogos. E antes que você me pergunte, sim, merece ser titular. Tendo em vista que ele está treinando com os demais companheiros durante esse tempo todo, não vejo motivos para ele não ser titular. Ele fez jogos importantes na final da Copa do Brasil, fazendo 2 gols, dando uma assistência no jogo de ida. No jogo de volta, não fez um bom primeiro tempo, foi tirado no intervalo, depois foi afastado, mas eu acho que hoje o técnico Felipe Luiz só tem um 9 à disposição. O Bruno Henrique quebra o galho ali, mas não é o ideal. Eu vejo o Gabigol
tendo oportunidade. Querendo ou não, é o momento do torcedor se despedir desse ídolo rubro-negro. Repito, ele tomou várias decisões fora das quatro linhas. Querendo ou não, muita gente o critica, mas nunca vai deixar de ser ídolo. O que ele fez com a camisa do Flamengo, ninguém vai apagar, muito menos os atuais dirigentes. Ô Pedrosa, você também acha que ele merecia ser titular? Faltam 4 jogos para acabar o ano, a temporada, hein? Falta pouquinho. E a última rodada, que é no dia 8 de dezembro, ela é um dia antes da eleição do Flamengo, que é no dia 9 de dezembro, que é na segunda-feira. Eu acho que o Gabigol, por tudo que ele fez pelo Flamengo, ele merece essa reta final como titular, ele tem se dedicado, ele foi importante no título que salvou o ano do Flamengo mais uma vez. Então, sem dúvida alguma, eu tô com o Vene nessa, o Gabigol é o 9 de ofício, o Bruno Henrique tem feito um bom papel, mas é o momento da torcida se despedir dele, aproveitar cada minuto que ainda resta dessa parceria entre Flamengo e Gabigol. Comentamos isso aqui nas semanas retrasadas, que é um momento também que a gente não sabe, muito provavelmente o Gabigol nunca mais vai vestir a camisa do Flamengo oficialmente. Então, cara, todos os minutos possíveis que a torcida pode ter para aproveitar esse grande ídolo, esse grande craque aí que a torcida do Flamengo teve, eu acho que é válido. Então é isso aí, nação, né? Vamos comentar um pouco aí sobre as últimas notícias do Flamengo, principalmente as relacionadas a Gabigol. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de Vene Casagrande, assim como também da SBT Rio, ficará na descrição como forma de créditos. E Marcos Braz quebrou o silêncio sobre o assunto Gabigol. Isso mesmo, o jogador que foi afastado recentemente, ficou de fora de 2 importantes jogos, agora deve retornar diante do Fortaleza. Marcos Braz quebra silêncio sobre o afastamento de Gabigol, apalavrado com o Cruzeiro. Atacante e ídolo do Flamengo, Gabigol tem acordo verbal para se juntar ao Cruzeiro a partir de janeiro de 2025. Vice-presidente do futebol do Flamengo, Marcos Braz, quebrou silêncio sobre as razões que levaram ao afastamento temporário do atacante camisa 99, que está apalavrado com o Cruzeiro. O dirigente evitou detalhes minuciosos à gravidade do caso, mas garantiu que tomou a decisão por um dos 2 fatos de indisciplina do atacante no vestiário na Arena MRV, na decisão da Copa do Brasil. Em contrapartida, o VP garantiu o retorno do camisa 99 na partida contra o Fortaleza na próxima terça-feira. Em entrevista ao GE, Marcos Braz fez questão de reforçar 3 pontos que considerou cruciais no caso. Primeiramente, disse que situações de vestiário ficam no vestiário e, portanto, não qualificaria o episódio. Seguiu pela linha da tomada de decisão e negou qualquer tipo de punição às declarações de Gabigol. Por fim, esclareceu que Felipe Luiz apenas recebeu um comunicado sobre o afastamento, ou seja, a diretoria tomou total responsabilidade pelo caso e isentou Felipe Luiz, treinador que está chegando agora e, de fato, ele precisa ser blindado de tudo isso que acontece, vamos dizer assim, nessa questão de Gabigol. O jogador não chega a um acordo com a diretoria, o Flamengo ofereceu 1 ano de contrato e o staff do atleta recusou, e logo em sequência da decisão da Copa do Brasil, o atacante foi às suas câmeras e falou abertamente: não fico mais no Flamengo. Daí então começou essas brigas internas, que foram geradas justamente pelo fato do atleta ter falado que não ficaria no Flamengo. A diretoria, com raiva, afastou o jogador 2 jogos, mas sabe que Gabigol é ídolo e precisa sim, pelo menos, participar desses últimos jogos da temporada, e o torcedor merece, com certeza. Eu comuniquei ao Felipe Luiz, claro que a gente sempre tem uma boa conversa, tenho uma excelente relação com ele, mas, para deixar claro, o Felipe Luiz foi comunicado, esclareceu Marcos Braz. Minutos após a nota oficial do Flamengo informando sobre o seu afastamento, veículos de mídia divulgaram que Gabigol havia se irritado com a substituição no intervalo. Como conduta, o atacante isolou-se ao saber da mexida e resmungou sobre a decisão do treinador Felipe Luiz. Se essa situação aconteceu, Marcos Braz fez correto. Tem que afastar Gabigol, que sempre cometeu
atos de disciplina, seja nos treinamentos ou até mesmo dentro de campo nas partidas oficiais. Gabigol tem que entender que nesse momento o principal objetivo é manter a tranquilidade em um clube que está bem financeiramente, em um clube que investe pesado, que nem o Flamengo, toda a temporada contratando os melhores jogadores, então não vai ser um atleta que vai complicar o clima. Se de fato aconteceu esse episódio, Marcos Braz está certo em afastar o jogador e também está correto em não renovar o seu contrato por mais de uma temporada. O atleta não vem bem nos últimos anos, né? Nos seus dois últimos anos vestindo a camisa do Flamengo, ele não tem dado conta do recado. E não venham me dizer que ele não teve oportunidade. Teve sim. Agora o que pesou foi a vontade dele de dar a volta por cima. Parece que, de fato, o ciclo Gabigol se encerra com a camisa do Flamengo. Então, depois desses 2 jogos afastado do nosso Mengão, Gabigol retorna e deve enfrentar o Fortaleza nesta terça-feira. O Flamengo, que está classificado para a próxima Libertadores da América, já na fase de grupos, mas precisa terminar o Brasileirão de maneira digna. Então, Gabigol terá os seus últimos momentos aí vestindo a camisa do Flamengo nesses últimos meses. Na sua opinião, a diretoria fez certo em afastar o jogador ou vocês acham que Gabigol ainda merecia uma renovação de contrato por 2 ou 3 temporadas? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.